Foi. Olá, olá todo mundo. Estamos aqui com mais um Temas de Processo Civil. Dessa vez estamos tendo a honra de receber e contar com a participação do Francisco Barros. Francisco Barros, que é professor de processo na Universidade Federal de Pernambuco, é juiz federal também. Estamos aqui muito felizes e hoje o nosso tema vai ser sobre tutela processual do patrimônio público. Estou aqui apenas fazendo essa apresentação e desde já eu faço agradecimento a todos que estão curtindo, compartilhando e assistindo nossos vídeos. Essa pequena apresentação aqui e faço o salve para o meu amigo Gustavo, Lucas Buril, Daniel Miranda e Marcos Pinto. E desde já vou passar a palavra ao Buril, que vai fazer as honras de apresentar o Francisco aí com mais detalhes para a gente. Olá, todo mundo. O nosso Francisco, é até estranho falar Francisco, porque ele é padrinho do meu casamento, é um amigo muito querido, e normalmente eu trato por Chiquinho, e como o nosso clima aqui é de informalidade, vou fazer isso aqui também. Então, o meu querido Chiquinho, o Francisco Antônio Barros de Silva Neto, é um grande... Primeiro, antes de tudo, ele é um grande sujeito. É um cara espetacular, que está sempre de prontidão para ajudar os amigos. Mas antes da minha admiração pela pessoa do Chiquinho, eu já tinha uma grande admiração pelo profissional. Francisco Antônio Barros de Silva Neto é um dos grandes juízes federais aqui de Pernambuco. Além disso, ele é um processualista ímpar, é um sujeito com a capacidade de analisar criticamente as questões processuais realmente diferenciada. Como o Fred já apresentou, Chico, ele é mestre pelo UFPE e doutor pelo UFPE e é professor também da Faculdade de Direito do Recife, a tradicional Faculdade de Direito. Então, Chico, ele me acompanha desde o mestrado, ele foi meu orientador de mestrado, teve o trabalho de analisar cada uma daquelas páginas minuciosamente da minha dissertação, que não foi das menores. E, bem, eu sempre aproveito para agradecer a Chico pelo papel importantíssimo que ele teve e tem na minha carreira, e quero agradecer a ele também por participar aqui do nosso programa, dando esse tempo dele para conversar sobre o processo mais uma vez. Fred, tu pode... Bom, acho que, antes de tudo, vamos saudar o Francisco. Acho que ele pode ter a palavra e falar um pouquinho com a gente. E aí, Francisco, certo? Ok. Boa tarde aí a todo mundo, a todos, a todas. Queria de logo agradecer pelo convite que me foi dirigido por Lucas. Vejo aqui vários amigos já de uma longa data, Guga, Lucas, Mirandinha, alguns agora mais recentes, Fred, Marcos. Muito bem-vindo a esse rol de amigos. E agradecer a Lucas pelas palavras gentis, vindas dele já não são nem de longe palavras desconhecidas. E dizer que eu estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco. Pelo que eu souber, a gente vai conversar um pouco sobre alguns aspectos biográficos, depois a gente entra mais nessa questão do patrimônio cultural. Então, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Perfeito, Francisco. Queria novamente aqui reiterar nossos agradecimentos pela sua presença. É uma honra recebê-lo. E sem mais delongas, a gente já tem aqui, por hábito, perguntar um pouquinho sobre a trajetória dos nossos entrevistados. Então, fica já a pergunta para você: como que você escolheu o processo civil como ciência a ser estudada? Como é que o processo civil acabou se inserindo na sua vida para fins acadêmicos, né? Afinal, é também seu instrumento de trabalho, mas para fins acadêmicos você acabou também optando por estudar processo civil. Como é que isso se encaixou na sua vida? Diz aí para a gente, por favor. Vamos lá. A questão do processo civil surgiu ainda na graduação, porque em um dado momento é de hábito que quem deseja fazer a docência procure fazer alguma monitoria acadêmica ainda na graduação. E minha monitoria foi em Teoria Geral do Processo com o professor Sérgio Torres Teixeira. Então, isso também já, de certo modo, me endereçou para essa área do processo civil. E eu costumo dizer também que tem um quê de síndrome de Estocolmo. Sabe quando você apanha tanto que você começa, de certo modo, a tomar um certo carinho assim com aquele sequestrador, com aquele algoz?
eu não tive exatamente um dos melhores cursos de processo civil na minha graduação. Na verdade, das matérias da graduação, talvez tenha sido uma das, digamos assim, que ficaram devendo. E tendo que estudar depois sozinho, talvez aquele trauma foi acabando se transformando em um quê de afeto, de carinho. Eu acabei seguindo o caminho do processo civil na especialização, logo depois da graduação, mestrado, doutorado, docência, estou por lá mais ou menos até hoje. Chico, eu queria fazer uma outra pergunta, uma pergunta não jurídica. Você tem um gosto muito refinado para a arte, você tem uma sensibilidade artística bacana, e quem acompanha suas redes sociais acompanha principalmente seu gosto por fotografia. Eu vejo ângulos de lugares alguns que conheci, outros que não, vejo pelas lentes das fotos que você faz e acho muito bacana. Esse seu pendor para a arte, como surgiu, há quanto tempo? Enfim, nós estamos vendo, isso é muito importante, é tocante pelo vídeo, que geralmente nos vídeos de pessoas do direito, nos fundos nós temos livros e coisas assim, e nós temos obras de arte que lhe precedem na imagem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu gosto por arte. Antes de ele falar, eu quero dizer que Chiquinho ele já foi premiado em concurso de fotografia. Chiquinho, depois disso aqui, você pode responder aí a pergunta do Daniel. Não, tá, vamos lá, Mirandinha. No meu lugar, tem alguns amigos que brincam dizendo que, na verdade, eu não tenho gosto, eu tenho agonia artística, porque é tão abrangente que fica faltando algum quê de critério. Mas, enfim, é algo muito pessoal e isso aí, se a gente fosse falar, acho que passaria meia hora falando só sobre isso. Com relação à questão das fotos, eu acho que o grande diferencial, o que me levou, de certo modo, talvez a desenvolver um olhar que seja um pouco diferente, porque é um olhar que busca não os grandes ângulos, os vãos mais, digamos assim, óbvios, mas, de repente, algum ângulo um pouco diferente, ou algum detalhe pouco explorado, ou algo que, de certo modo, gere até uma percepção de ruído naquela paisagem. E valeu, Buri. E depois eu conto essa parte do que Buri está aí mostrando. Isso surgiu porque, basicamente, meu primeiro emprego foi como office boy. Eu fui office boy dos 14 aos 19 anos no Instituto dos Advogados de Pernambuco. E, como todo office boy, uma boa parte do meu trabalho era andar pelas ruas. E, justamente nesse andar, a gente acaba desenvolvendo um certo olhar diferente, um certo olhar, talvez, que seja um pouco atípico em relação a isso. Isso que o Lucas está mostrando foram alguns marcadores de página, de livro, que eu fiz com base em algumas fotos que eu tirei aqui do Recife. E aí ele está mostrando só para dizer que recebeu a coleção completa. Mas, basicamente, é isso. Então, essa questão para fotografia surgiu a partir desse gosto pelo arruar. Eu sou partidário daquela linha de que a gente só conhece uma cidade andando a pé, que é a própria cidade, que é aquela cidade que a gente visita como turista, e esse andar a pé com calma, sem pressa, que vai revelando um pouco dessa paisagem. Tem um verso de Otávio Paz, inclusive, que eu gosto muito, que ele diz que nenhum caminho é igual. Talvez até seguindo um pouco aquela lógica heracliana, de que a gente não toma banho duas vezes no mesmo rio. Mas a lógica de Otávio Paz, ela me parece muito interessante, porque do próprio ponto de vista da arquitetura, se você olhar o mesmo prédio de um ângulo, e depois por uma visada diferente, ou até se você for até aquele quarteirão e depois voltar andando pelo mesmo quarteirão, seu olhar é diferente. Nitidamente é diferente. Então, tem ângulos para todos, digamos assim. Chico, queria te agradecer aqui por estar aqui conosco e, enfim, o professor Francisco não foi rigorosamente meu professor, eu nunca fui da sala dele, eu acabei ficando na sala do professor Leonardo, que são do mesmo concurso, né, de processo. Eu conheci Chico eu nunca esqueço, numa palestra que ele deu, organizado pelo diretório acadêmico, sobre a lei de mandado de segurança, que na época era a nova lei de mandado de segurança, né, em 2009. Acho que fazia pouco tempo que o professor Francisco Chiquinho era professor da faculdade. Curiosidade,
toda faculdade tinha aquele professor que disse: se passar por ele, você está formado. Chiquinho é esse. Então, assim, ele é o grande terror da graduação. Assim, mas eu sei que o rigor dele é porque, na verdade, ele só exige que os seus alunos sejam... enfim, ele exige o que deve ser exigido. E é um professor, feito o Buril fala, que contribui para a nossa formação, contribuiu para a minha, porque ele fez parte da minha banca de monografia, da minha banca de qualificação do mestrado e da minha banca de mestrado. E eu posso dizer, assim, com toda segurança, que o pior dia da minha vida, o dia que eu mais sofri, o dia que eu mais me senti indepenado, triste, que eu pensei em largar tudo, foi na minha banca de qualificação. Cara, que dia terrível, eu nunca esqueço. Enfim, mas me ajudou, me engrandeceu, foram críticas que me ajudaram a melhorar o trabalho. Então, Chico, meu agradecimento por toda essa dureza nas palavras que você teve comigo nessas 3 bancas. Enfim, é um dos melhores arguidores que eu já vi em bancas, e eu sou feito todos aqui, sou rato de banca, né? Onde tem uma banca, eu quero ver as pessoas arguindo. Mas, enfim, o professor Francisco é um professor tipicamente da Universidade Federal de Pernambuco. Os grandes mestres dele são aqui da Universidade Federal de Pernambuco. E pegando esse mote, eu queria te perguntar, Chico, quais foram os livros jurídicos e não jurídicos que influenciam, que você acha que te influenciaram, que você acha essencial, enfim, a leitura de nós que trabalhamos com direito, que trabalhamos com processo, enfim, livros que foram essenciais para a tua formação. É outra pergunta que, se a gente for tentar responder com mais profundidade, também a gente passaria mais de meia hora para isso. Em primeiro lugar, eu acho que antes de você pensar em qualquer área do direito especificamente, você tem que ter uma visão boa do todo. Eu acho que primeiro você tem a visão do geral, para depois você ter a visão do específico, do particular. Essa ordem dos fatores altera o produto. Então, da minha parte, por exemplo, eu tive a sorte de primeiro ser exposto a professores muito bons de introdução ao estudo do direito, teoria geral do Estado, direito constitucional, das teorias gerais como um todo, antes de realmente ter uma entrada maior em temas específicos mais dogmáticos. E aí tem realmente aqueles clássicos. Eu, por exemplo, gosto até hoje muito de Bobbio, tanto a teoria da norma como a teoria do ordenamento, mesmo sabendo que aquela visão positivista dele hoje já não responde por todos os problemas, mas ainda dá, de certo modo, uma visão que constrói uma base em cima da qual você depois pode dar alguns segmentos mais interessantes. O primeiro volume do Tratado de Pontes, em que ele vai desenvolver a questão da teoria do ato jurídico, é fantástico. Também tem toda aquela restrição que a gente tem algumas peculiaridades da teoria de Pontes, aquela questão da constante 15. Eu ainda acho que aquilo ali é mais feticismo do que direito, essa prisão dele pelo 15, que eu até fiquei brincando com o Fred, dizendo que essa história de só ter prazo de 15 dias no CPC, eu acho que acabou sendo aquele 15 lá de Ponte de Miranda, tem um lado meio fetichista aí rolando nessa história, um negócio meio kármico, alguma coisa assim, quase jogo do bicho, talvez, assim, do número 15 aí na história. Mas é um livro fantástico, realmente, essa questão da teoria de pontos, que depois também os de professor Marco Bernardes de Mello também são excelentes, desenvolvendo essa teoria. Tive também um livro que me influenciou muito, já um pouquinho depois, já perto de sair da graduação, que é o História do Direito Privado Moderno, de Viaker. Eu acho um livro muito interessante para quem quer ter uma noção de história. Sou apaixonado pelos livros do meu professor Nelson Saldanha. Exatamente. Esse eu acho que é um clássico e, assim, embora, obviamente, como é um livro que fala de história, ele termina em um dado momento e a história prossegue. Não tem nenhum livro de história que possa ser, digamos assim, abrangente ao ponto de conseguir nos acompanhar até hoje. Ele, em um dado momento, ele vai largar a mão, mas é um livro até hoje que eu acho muito interessante, para quem consegue ter uma ideia do que foi a codificação, a descodificação e tudo isso. E, como eu estava dizendo, eu gosto muito dos livros do professor Nelson Saldanha, que era um culturalista. Então, tem livros que a meu ver, são assim, antológicos, tanto aqueles sobre a origem do constitucionalismo, que são clássicos também, como os menores, que às vezes também não são tão usuais em pesquisas, como O Jardim e a Praça, em que ele vai fazendo, através de uma linguagem metafórica e histórica também, não deixa de ter um correspondente de realidade, essa questão do espaço público, do espaço privado, e isso vai se encaixando e, de repente, ele desconstrói tudo que ele falou antes e vai reconstruindo em relação aos jardins públicos e às praças que acabam sendo privatizadas também. É um dado interessante.
Gosto muito também de Marcelo Neves. Marcelo lançou a constitucionalização simbólica quando eu era aluno dele da graduação, então isso já tem alguns bons anos aí. Gosto também do Entre Hidra e o Leviatã, também vai, de certo modo, desenvolvendo algumas coisas que ele já tinha colocado antes. E de livros não jurídicos, mas que estejam, de certo modo, também nessa vertente humanista. Começaria com Freire. Eu gosto muito de Gilberto Freire, com todas as críticas. Casagrande Senzala, eu acho que é um clássico. O engraçado que eu acho de Freire é que chegou um dado momento em que os conservadores o consideravam comunista e os comunistas o consideravam conservador. Ou seja, em um dado momento, ele conseguiu desagradar todo mundo. Eu acho que essa unanimidade negativa, em algum momento, é muito interessante para um autor que se tornou um clássico. Isso aí eu acho um ponto interessante. Algumas obras de filosofia também acho bem interessantes em relação ao que elas vão trazendo de concepções para o direito. Eu gosto muito de Russell, quando ele vai falando sobre essa questão dos objetos. Isso daí eu acho que ajuda também, por um outro lado, a entender muito as obras do professor Lorival Villanova. É interessante que foram dois professores que me marcaram muito, Nelson Saldanha e Lorival Villanova, no mestrado, mas que o mais interessante é que as obras dele, de certo modo, são visões complementares, mas que partem de perspectivas consideravelmente diferentes. Mas, em um dado momento, elas até se encontram em alguns pontos, principalmente quando a gente vai começando a chegar na teoria dos valores, em Scherer, coisas do tipo, elas já vão se aproximando. E, por exemplo, o livro de causalidade do professor Lorival Villanova é um livro fantástico também. E, como eu estou dizendo, se a gente fosse continuar essa listagem, ia se estender por muito tempo. Então, eu vou parando por aqui. Antes de... Lucas queria fazer uma pergunta, mas eu queria só saudar o Minami, que justamente quando o Francisco, o Chico, estava falando sobre fotografia, ele apareceu. Então, eu acho que tem uma questão transcendental aí nesse momento. E o Adriano também, lá de Curitiba, que pelo jeito deve estar um frio, rapaz, lá que... Em pensar que eu já tive esse cabelo. Ô, Chiquinho, é uma grande satisfação recebê-lo aqui nesse nosso projeto. Quero dizer que eu lamento muito não ter conseguido ser seu aluno quando eu conheci essa galera do Pernambuco. Assim, a nossa galera aqui de Recife, que o Cariri, Daniel Miranda está aqui, não me deixa mentir, o Cariri tem essa identidade com Pernambuco. Quando eu conheci essa galerinha, Lucas, Ravi, Kuga, sempre falaram muito, muito, muito bem de você. E eu tenho muita vontade de saber como são as aulas e de ouvir as pessoas que motivam seus alunos. Eu acho isso muito interessante. E nos encontros da ANEP, em que eu tive a oportunidade de ouvir você manifestar sobre algum tema jurídico, eu entendi a razão dessa alegria toda deles quando se manifestavam em relação a vocês. Então é uma grande satisfação, grande alegria tê-lo aqui nesse nosso projeto. Muito obrigado. Eu tenho essa felicidade. Eu acho que, tirando realmente aquela fase da dureza que Guga falou antes, daqueles dias, digamos assim, em que a função da gente acaba sendo um pouco, às vezes até mal compreendida, mas não pelos amigos, graças a Deus. Mas depois que passa esse momento, eu tenho a alegria de saber que praticamente todos ficaram meus amigos. Inclusive mantendo relações fora de ambientes estritamente acadêmicos. Então, são pessoas que eu fico muito feliz quando eu encontro. Até se eu encontrar na rua, já é um dia que eu ganho pelo fato de estar abraçando, na época que se podia abraçar, pessoas tão queridas. Então, eu que sou muito feliz por, inclusive nesse momento, ver aqui vários amigos, que alguns foram meus alunos, outros foram orientandos, os outros foram examinandos. Saber que todos hoje estão no denominador comum da amizade. Chico falou sobre Nelson Saldanha e ele é um dos professores que me fez ler Nelson Saldanha, embora ele seja um professor da casa, e a relevância de Nelson Saldanha, Lorival Villanova, Pinto Ferreira, entre outros, na escola de Pernambuco, como um todo. Então, assim, são livros, eu queria realmente dizer a ele que eu, por conta dele, eu guardo na cabeceira. Aqui tem alguns por trás, mas o Jardim e a Praça, que na verdade a gente pode até ligar com Hannah Arendt, poucas pessoas fazem essa leitura, junto com Celso Laffer no Brasil, feito Nelson Saldanha. Então, são livros que, e aí fazendo o papel de pernambucano fanista, que ama a sua terra, né?
livros muito importantes para a nossa formação daqui de Pernambuco, e eu acho que realmente são essenciais, só para reforçar isso. Duas coisas que me chamam a atenção aqui, Chico, antes de você falar rapidinho. Primeiro, quem está acompanhando nossos vídeos deve já imaginar que a cabeceira do Google deve ser a maior do Brasil, porque todos os livros, todos os pontos aqui, é só você falar um livro que ele já bota o livro na tela já. Então, se você quiser saber se ele tem um livro para te emprestar, é só falar o nome que vai aparecer. E o segundo ponto que me chamou a atenção é justamente quando você falou dos livros, a tradição de alguns nomes que a gente sempre vê quando fala, por exemplo, de autores do Nordeste. Isso me chama muita atenção. Eu que sou aqui de Vitória, no Espírito Santo, né? O Saldanha, Marcelo Neves, Pontes de Miranda, são nomes que sempre estão aí como marcos teóricos e como grandes inspirações dos livros, as obras desses processualistas e juristas do Nordeste em geral. Eu acho essa uma nota interessante. Eu ainda vou até um pouquinho além. Em relação ao professor Nelson, eu ainda devo a ele uma gentileza sem par. O professor Nelson foi quem fez o prefácio do meu primeiro livro de poemas, Engenho Canto Escuro. E foi um prefácio muito bonito, assim, não de um professor para um aluno, mas de um grande autor para alguém que estava começando de um modo muito afetuoso. Então, tenho isso guardado também no coração com um lugarzinho muito especial. Era uma pessoa muito querida. Além de um grande autor, era uma pessoa muito querida. Caiu? Não, o Buril vai perguntar. Eu estou esperando o Buril. O Buril falou que está... Eu acho que eu vou na... É aquela pausa poética, entendeu? É porque eu falei algo emocionante, ele se deu aquele silêncio para manter o estado de emoção por um tempinho. Eu percebi, cara. Bom, caiu de novo. Professor Francisco, é uma satisfação tê-lo aqui. Não nos conhecemos pessoalmente. Li alguns dos seus textos e, principalmente, ouvi referências extremamente positivas suas, dos seus alunos aí do Recife. Professor, eu ouvi o seu comentário do Guga a respeito do seu rigor na docência, que entendo que seja uma característica quase em extinção na docência. Acho que o rigor que caracterizava a docência, pelo menos essa é a minha sensação, é algo que tem progressivamente sido perdido. E eu venho de uma escola, meu pai é docente também aqui na Federal do Paraná, inclusive foi meu professor, extremamente rigoroso, tem fama de ser um dos professores mais rigorosos daqui, e eu tento seguir um pouco essa perspectiva também. Eu costumo ser muito exigente com os meus alunos. Eu queria ouvir um pouco mais, se possível, de você, professor, a respeito da sua perspectiva quanto à docência, porque essa, por exemplo, é uma característica hoje que já não é mais tão comum quanto foi outrora. Vamos lá. Em primeiro lugar, bem-vindo à geografia da nossa amizade. Todos aqui já passam a integrar esse âmbito afetivo, digamos Obrigado. assim, sem precisar de nenhuma outra formalidade. Com relação a essa questão de rigor, eu tenho uma coisa muito clara em relação à minha metodologia de ensino. E é algo que logo no primeiro dia de aula, dentro daquilo que pedagogicamente a gente chama do contrato pedagógico, em que eu vou explicar aos alunos o que é que eu espero deles e o que é que eles podem esperar de mim, que nós vamos estabelecer as regras de convivência para aquele semestre letivo, sempre sai a seguinte frase: eu não sou um vendedor de ilusões. Creio que minha vida, inclusive, fosse talvez até um pouco mais fácil em alguns momentos, se eu fosse. Se, na verdade, sabendo ou não da matéria, a pessoa passasse, seria, no mínimo, um volume menor de provas para corrigir, não teria provas finais, diminuiria o volume de segunda chamada, diminuiria meu esforço docente. Se eu, de repente, colocasse tudo, não vou nem dar... aquela história que, como está gravando, a gente tem que ter cuidado para não dizer nomes, porque a espontaneidade às vezes sai. Mas digamos que eu conheço em Passárgada, em algum outro reino, universo paralelo, alguns professores que repetem a mesma prova todos os semestres. Então, na verdade, os alunos vão na Xerox, pegam a resposta já padronizada, respondem aquilo e toda a turma tira 10, a não ser algum desavisado
que por um mero equívoco do destino não saiba ainda dessa metodologia a ser seguida tão simples. Garanto que esse professor deve ter menos trabalho. Ele não vai corrigir provas, ele não vai ouvir reclamações, ele não vai ter que se justificar, ele não vai ter que participar do debate, ele não vai ter que dialogar, de se expor, e talvez até mesmo esperar que algum aluno mostre que a própria opção pedagógica dele está errada, ou até que aquela ferramenta de avaliação, ou especificamente aquela questão não foi bem corrigida. Tudo isso, de certo modo, tem um quê de exposição ao diálogo, e exposição ao outro é sempre um quê de desgaste, em qualquer relação que o seja. Toda relação humana traz esse desgaste quando a gente está lidando com esse alheio, que é o outro. Mas, como eu estou dizendo, eu não sou um vendedor de ilusões. Eu não vou permitir que um aluno saia da minha cadeira achando que ele sabe se ele não souber. É verdade que todos os parâmetros de avaliação que nós temos têm seus defeitos. Até hoje não tem na pedagogia nenhum parâmetro que possa ser tido como universalmente aceito. Todos eles são passíveis de críticas, mas é o que nós temos. Então, normalmente eu utilizo uma ferramenta de avaliação que vai se assimilar muito ao que se espera desse aluno quando for profissional. Então, vai ter um caso concreto que ele vai ter que, na verdade, aplicar aquele conhecimento, porque estamos no âmbito de uma ciência humana aplicada. Minha cadeira, processo civil, ela é uma aplicação de conhecimentos, ela não tem um nível de abstração que permita ficar apenas lidando numa base conceitual e principiológica, que é importante, mas que não exaure o seu conteúdo. Então, é uma questão, volto a dizer, de contrato pedagógico, do que é que eu espero deles. Espero que eles saiam adquirindo competências que possam servir durante toda a vida profissional. E muitas vezes até paro para explicar isso, normalmente já é uma explicação que é dada após a avaliação, quando está aquele clima, às vezes um pouco pesado, é de que a faculdade também é um ambiente para frustrar. A palavra é pesada, mas é exatamente isso. A gente está pegando, basicamente, pessoas que estão fazendo aquela migração da adolescência para a vida autônoma, para a vida adulta. E, às vezes, a experiência com a frustração ela é estritamente necessária. Por quê? Porque a realidade humana, em qualquer momento, em qualquer nível, ela é frustrante. A gente vai estar lidando sempre com algum quê de frustração. Quem advoga, quem julga, quem atua no Ministério Público, quem atua em qualquer carreira, em qualquer profissão, vai, em um dado momento, ter que conviver com um quê de frustração. De dar o máximo de si e não obter o retorno que esperava. E a gente vai morrer por conta disso? Não. Então, o acompanhamento é sempre um acompanhamento carinhoso, afetuoso, eu diria, sabendo também que às vezes as pessoas estão passando por alguma dificuldade, que a gente tem que também estar ali presente para ajudar a superar essas dificuldades, mas sem vender ilusões. Chiquinho, nesse sentido, ainda pegando esse assunto, eu queria que você falasse para nós o porquê de você ter pensado em seguir carreira docente. O que lhe motivou a seguir carreira docente em paralelo à sua atividade na magistratura. E também nisso, você como professor de uma faculdade tradicional, de uma universidade tradicional, queria que você falasse sobre sua experiência também na administração superior, porque você foi membro do conselho, não recordo se ainda é membro do conselho, e como isso interferiu na tua vida docente. São esses dois pontos que eu queria ouvir de você. Vamos lá. Primeiro ponto, basicamente, a Constituição não me deixou muita opção, né? Então, assim, fora magistrado, o único cargo que eu posso ocupar é o de docência. Então, assim, mesmo que eu quisesse fazer outra coisa da vida, tirando, assim, ser animador de festa infantil ou alguma outra coisa que não precise estritamente de vínculo estável, a única coisa que me sobrou foi a docência, diante da minha opção pela magistratura. Mas, brincadeiras à parte, eu gosto da docência. Na verdade, eu me considero, de certo modo, até um privilegiado, porque as duas carreiras que eu segui são duas carreiras que, no mais das vezes, tirando seus momentos de frustração, que a gente já tinha falado, mas no mais das vezes me geram uma situação de felicidade. Eu me sinto sendo útil. Eu acho que se sentir útil é algo importante para que a gente consiga manter qualquer projeto de longo prazo profissionalmente. Então, a escolha da docência foi muito por aí. Eu já tinha passado por algumas experiências de docência em instituições privadas, apareceu o concurso lá para a Federal, e aqui eu estou diante de pessoas que também são egressas de lá da casa e de outras casas tradicionais aqui do Brasil,
E acredito que talvez seja um dado comum. Há um laço afetivo. Tem uma expressão que eu gosto muito do Pierre Nora, que ele fala em lugares de memória. Eu acho que a Faculdade de Direito do Recife, não apenas por ser antiga, ou por estar num prédio tombado, ela é um local de memória. Então, isso gera um vínculo afetivo e isso faz com que a gente tenha um desejo, muitas vezes, de não sair. Então, a gente sai e depois a gente acaba voltando sobre algum motivo. Muita gente até que eu conheço gosta de ir lá palestrar, mesmo não sendo docente, porque gosta de voltar àquele local, porque aquilo ali tem todo um lado memorial, afetivo, que mexe também com esse nosso lado que é estritamente humano. E com relação à administração universitária, como eu sou magistrado, eu não posso exercer propriamente cargos de administração. Eu não posso ser chefe de departamento, diretor de centro, pró-reitor ou algo do tipo. Mas a legislação me permite participar da administração estritamente acadêmica, ou seja, coordenação de curso, ou coordenação de pós, ou qualquer outra função que diga respeito estritamente à aplicação da legislação acadêmica. E aí, por isso, já de alguns anos, eu sou membro do Conselho Universitário. Na verdade, sou membro de alguns colegiados da universidade. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Câmara de Graduação, Conselho Universitário, Colegiado de Curso, Núcleo Docente Estruturante. Em vários desses eu ainda tenho assento, em outros eu já tive. E é uma experiência muito interessante, porque eu ainda acho que hoje, nas universidades públicas, a gente ainda tem um certo déficit de gestão, em alguns aspectos. Mesmo as universidades já tendo toda uma história, toda uma trajetória, mas às vezes até eu me pergunto se colocar os professores para administrar seja realmente a melhor solução, já que muitos não têm formação em administração, isso faz com que às vezes a gente tenha uma descontinuidade muito grande. Isso faz com que a gente fique muito a reboque digamos assim, de uma qualidade pessoal do gestor e não de algo que tenha sido justamente criado através de mecanismos de qualificação e de aperfeiçoamento. E outra coisa que eu poderia falar sobre esses órgãos é que, para mim, foram importantes, ainda estou realmente em alguns, porque a Faculdade de Direito do Recife, até geograficamente, para quem não conhece, ela fica, de certo modo, isolada, porque ela continua funcionando em um campus no centro da cidade, onde funciona um único curso, que é o curso de Direito. E todos os outros cursos, digamos assim, que funcionam também aqui na capital, em Recife, funcionam na cidade universitária, em um arrabalde, em um bairro mais distante. Isso faz com que até geograficamente a universidade fique um pouco isolada. Isso faz também com que a gente conheça muito a realidade da faculdade, mas não a da universidade, que é algo muito mais abrangente. Então, estar nos conselhos dá uma visão de universidade e não só de faculdade. Isso é interessante e também foi um dado muito produtivo, muito interessante na nossa formação. E, professor, vou aproveitar um dos pontos em que você tocou para fazer mais uma pergunta. Você é magistrado e acho que uma das questões que tem estado muito em voga é o papel que os magistrados devem ou podem desempenhar fora do processo. Há muito tempo atrás ficou célebre aqui no Paraná numa situação política bastante complicada que envolvia o governador do estado, uma frase de um tio-avô do meu pai, que era magistrado, relator do processo, cercado pelos órgãos de imprensa, de que o juiz fala nos autos. E, em alguns casos, essa frase é repetida em outros contextos. O professor Conrado Wiener Mendes tem refletido também, tem escrito alguns textos, eu particularmente gosto muito de alguns textos que ele escreve, a respeito da questão da ética em relação à magistratura e quanto o juiz pode se expor ou participar ou falar em determinados contextos que extrapolem o âmbito do processo. Queria te perguntar, sei que é uma questão também um pouco delicada, mas como que você vê, ou como que você trata, ao menos pessoalmente, isso? Como que você se coloca como magistrado em relação a essas outras questões que extrapolam o âmbito dos processos? Muito interessante essa pergunta. A gente tem uma série de normativas em relação a isso.
desde aqueles princípios de Bangalore, ao Código de Ética Judicial, a própria Lei Orgânica da Magistratura, a própria Constituição. Então, a gente tem um certo arcabouço que vai trazendo algumas diretrizes para isso. Mas qual é o problema? É que boa parte dessas diretrizes elas são colocadas numa textura muito aberta e que permite, portanto, uma flutuação muito grande de entendimentos. Isso vai variar muito, sendo bem direto, de um voluntarismo de cada um interpretar para obter a interpretação que melhor se adeque ao que você quer fazer. Então, na verdade, primeiro as pessoas chegam à conclusão do que é que elas querem, se elas querem adotar uma posição mais contida, uma posição, digamos assim, mais panfletária, ou mais de maior volume de manifestação, e depois chegam à interpretação dessas normas que valide a sua própria postura. Para mim, tem alguns pontos que são inegociáveis. Eu não falo sobre processos em andamento, meus, sobretudo. Então, nunca, nem na faculdade, vocês vão me ver falar sobre um processo em andamento da minha responsabilidade, muito menos ainda de modo a antecipar qualquer juízo de valor. O máximo que vai acontecer é eu dizer, acabei dessa semana pegar um processo que foi assim, para dar um exemplo de alguma ferramenta processual, mas sem absolutamente qualquer juízo de valor sobre o comportamento de nenhuma das partes, ou muito menos qualquer adiantamento de uma questão de mérito. Normalmente é apenas para citar algum caso em que alguma ferramenta processual foi utilizada, porque algumas a gente sabe que não são muito comuns, então a gente não tem um volume grande, digamos assim, de um portfólio para apresentar. Então, esse é um ponto importante. Segundo ponto é a questão partidária. Também não espere que eu tome partido de nenhuma posição que gere entender que eu estou me filiando à agremiação A, B ou C, de modo algum. Agora, uma questão particular minha, e eu acho que aí posso também estar inserindo nesse mesmo posicionamento, nessa mesma postura que eu falei no começo de primeiro chegar a uma conclusão e depois buscar a fundamentação. Mas me parece que a gente não pode ser também estritamente asséptico, principalmente na sociedade que a gente vive. Então, uma coisa que eu sempre chamo a atenção é, ao tomar posse, eu prestei um juramento de seguir a Constituição e de velar pelos direitos humanos. Isso é estritamente ideológico. Há uma ideologia clara de direitos humanos e que aponta para soluções muito claras em algumas dimensões de problema. Então, por exemplo, para pegar um dado que, inclusive, para a gente está sendo um momento de muita reflexão e de muita tristeza, essa questão do racismo. Devem ter visto a tragédia que aconteceu aqui em Pernambuco nos últimos dias. Eu não tenho o menor, digamos assim, o menor pudor ou a menor restrição em chegar em qualquer espaço que seja, aqui ou numa rede social, e estabelecer um discurso muito claro contra qualquer manifestação de racismo. Mesmo sabendo que existem algumas agremiações aqui no Brasil que adotam posturas, digamos assim, muito mais contemplativas ou até permissivas em relação a essa prática. E aí alguém pode dizer, então você está aderindo a uma manifestação política A, B ou C. Não, ao menos não no sentido de uma política partidária. Se eu estiver aderindo a uma postura política, eu estou aderindo a uma postura político-constitucional ou uma política de direitos humanos. E me parece que isso não é apenas minha faculdade como cidadão, mas meu dever como magistrado e como professor. Chiquinho, voltando agora para a tua trajetória um pouquinho. Muito cedo você se tornou, salvo engano, tu foi procurador federal, não foi? Foi procurador federal, logo depois se tornou juiz federal. Enquanto isso, você fez especialização, fez mestrado, fez doutorado, logo depois se tornou professor da UFPE, publicou livros, né, tua dissertação de mestrado sobre antecipação de tutela em processos declaratórios. Tem tua tese de doutorado sobre a probidade processual da administração pública. Então, eu queria que tu me falasse, Guga aí com um sebo dele, está mostrando aqui os livros. Então, eu queria que me falasse um pouco como é que foi. Hoje em dia, você sabe que é muito difícil, né, a gente conciliar uma vida dedicada para o concurso público, ou para fazer um concurso público e para fazer a parte acadêmica. Eu quero que você me lembre para a gente aqui, converse sobre as dificuldades de como foi esse período. E essa é a primeira pergunta. E a segunda é quais foram as pessoas nesse momento todo que lhe inspiraram. Essa é a última pergunta dessa nossa parte pessoal, para a gente partir para a conversa mais técnica. Aí eu queria saber primeiro, como é que foi esse período da tua vida? Como é que foi esse desafio todo que você enfrentou? E segundo,
quais foram as pessoas que foram mais importantes para você durante essa trajetória aí? Vamos lá. Em primeiro lugar, como é que foi esse período? Completamente crazy. Então, assim, resumindo numa palavra, assim, é aquela situação de que se a pessoa sobrevive, a pessoa tem a fé de que vai sobreviver depois a quase qualquer coisa. Porque chegou a um dado momento em que eu fazia mestrado de manhã, fazia especialização à noite, trabalhava como procurador à tarde e estava ainda já no meio do concurso para juiz federal. Aí alguém me pergunta, vida social? Sério. Acabei namoro, assim, enfim, toda uma série de dimensões. Chegou ao ponto que na minha casa, meus pais chegavam para dizer, meu filho, saia, pelo amor de Deus. Vá fazer alguma outra coisa da sua vida, porque assim não dá certo. Então, veja, aquela dimensão que normalmente a gente espera que o pessoal diga, meu filho, você não acha que deve estudar um pouco mais? Não acha que poderia estar rendendo um pouco melhor? Não, saia! Vá para o cinema! Assim, e realmente, assim, foram 6 meses, esse período especificamente, até terminar a especialização, e aí continuar com o mestrado, e também já estava perto de terminar os créditos, então aí, quando estava na reta final do concurso, o mestrado, de certo modo, eu deixei em stand-by para me dedicar mais à parte, sobretudo, da prova oral, e na minha época, o curso de formação ainda era uma etapa do concurso, não é como hoje. Hoje a sistemática é muito mais racional, de franquear o curso de formação àquelas pessoas aprovadas no concurso, não aqueles que ainda estavam na condição de candidatos. E foi realmente pesado. Agora, é uma questão de escolhas, é uma questão de prioridades. Poderia ter abandonado alguma coisa? Sim, poderia. Poderia ter focado numa coisa só? Sim, poderia. Isso que eu fiz é o melhor caminho? Não sei. Para mim funcionou, para outra pessoa pode não funcionar. Eu acho que não tem, digamos assim, uma receita universal que vá fazer com que, misturando certa porção de farinha de trigo, ovos e água, vai gerar um bolo. Não sei, isso talvez não funcione do mesmo modo para cada pessoa. Minha condição era uma condição talvez até um pouco melhor do que a de muita gente que eu acompanho, dos meus ex-alunos, de vários amigos, porque eu já tinha ao menos uma situação financeira estável. Eu já era procurador quando estava fazendo concurso para juiz federal. Na verdade, quando eu estava na faculdade, eu tomei posse do meu primeiro cargo público, foi de técnico no tribunal. Quando saí da faculdade, eu colei grau em janeiro, em fevereiro, eu tomei posse como procurador federal. Então, de certo modo, as coisas fluíram de modo rápido, talvez, até. Hoje em dia, quando eu olho para trás, até eu tomo um susto retroativo, quando eu vejo que eu tomei posse como juiz federal com 24 anos. Hoje, eu me pergunto se aquilo realmente era saudável para a sociedade. Que risco para a sociedade você ter uma pessoa assinando uma sentença com 24 anos. Tenho minhas dúvidas, inclusive, se isso é realmente um bom caminho. Hoje já não acontece mais por conta da reforma, mas na época, inclusive, eu não era o mais novo. Tinha até colegas mais novos do que eu, muito bons, por sinal. Mas, como eu estou dizendo, assim, cada um vai ter que sair escolhendo seu caminho, fixando suas prioridades, conhecendo seus limites, testando seus limites, inclusive de ansiedade, de frustração, do quanto está disposto a abrir mão, do quanto está disposto a perder. Isso daí é uma escolha muito pessoal. E com relação às pessoas que me inspiraram nesse caminho, tem algumas que são, assim, não tem como não falar nelas. Primeiro, minha mãe, que já não está conosco nesse plano, foi sempre uma grande incentivadora, meu pai também. Meu padrinho, que foi meu primeiro chefe também, quando eu fui office boy, era presidente do instituto, era professor da faculdade, professor João Pinheiro Lins. Já na graduação, alguns professores, e aí especificamente no tocante à magistratura federal, 2 nomes assim reluzem. O professor Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcante, professor titular de Direito Administrativo da faculdade, nosso atual diretor da faculdade, que era, na época, desembargador do Tribunal Regional Federal. Foi, inclusive, meu primeiro corregedor, quando tomei posse. E o professor Manuel de Oliveira Hart, que também é desembargador, na época era juiz federal, e são 2 pessoas que aliam tanto um saber jurídico assim impressionante, quanto também uma gentileza, uma prestatividade e uma capacidade de ajudar fantástica. Eu me lembro que, às vezes, o pessoal ficava brincando, o que é que você quer ser o que é que você quer ser quando crescer? Ou Francisco Queiroz ou Manuel Hart. Deixa eu até dizer aqui que você conseguiu isso aí, né? Porque eu me lembro, eu quero contar um episódio interessante, que estávamos aqui em casa, eu, Chico e Laís, a minha esposa, né? A gente estava tomando café na varanda, quando na porta da minha casa bate uma tia de Laísa. Ela entra
e faz: Lucas, eu estou muito preocupada, o marido dela é português, porque aconteceu tal situação em Portugal e tal, e tal, e tal. Ela fez uma pergunta jurídica, eu não fazia ideia da resposta. Fiquei totalmente confuso. Chico estava aqui. Chico ouviu tudo, né? Quando ela terminou de falar, que eu falei: olha, não sei muito bem para onde isso vai. Ele virou para ela e disse: olha, recentemente foi aprovado tal ato normativo, esse aqui, assim, assado, você resolve isso dessa forma, por aqui, por lá. Então, assim, é um cara que tem um conhecimento totalmente amplo. Ele sabe também processo, entende muito, por exemplo, de história do Recife, sabe um bocadinho de arquitetura, sabe bastante de arte. Então, é um sujeito que tem e dentro do direito, se você conversar com ele sobre direito militar, eu tenho certeza que ele sabe alguma coisa. Então, ele é um sujeito que tem um conhecimento extremamente amplo, muito culto, e é isso. Amizade é uma coisa linda, né? Eu vou aproveitar esse gancho, então, para a gente passar para a segunda fase da nossa conversa. E essa segunda fase, justamente, vai ser um debate um pouco mais técnico sobre o tema de hoje, que é a tutela processual do patrimônio cultural. O Marcos, ele ficou incumbido de fazer a primeira pergunta, mas eu também quero fazer uma pergunta desde já, que eu acho que já tem um pouco da resposta na primeira parte. É o porquê de escolher esse tema. Geralmente, quando a gente vai falar de processo, a gente pensa naqueles temas clássicos, ainda mais em tempos aí de novo CPC, que já não é novo mais, né? O CPC de 2015. Vamos falar de coisa julgada, vamos falar de cooperação, de precedentes, de RDR, de conexão. E o tema sugerido pelo Francisco, pelo Chico, como todo mundo chama, foi tutela processual do patrimônio público. E o Marco já quer emendar a primeira pergunta, porque ele adora processo coletivo, então ele já quer fazer essa pergunta para a gente começar a nossa conversa. Isso aí, Francisco. Queria aproveitar, né, pegar um pouquinho aí do seu conhecimento, e acho que, como o Fred falou, tem muito do interesse pelo tema na primeira parte, né? Isso ficou muito claro. Até mesmo na fala, ele fala de uma terra prometida se remetendo à Passágada, né? Do poema do Manuel Bandeira. Então, o gosto pela fotografia, o gosto por história, é evidente que isso está tudo associado, né? É um caldo muito rico o que você tem para falar para a gente. E aproveitando, combinando um pouco com a parte técnica, nós temos os procedimentos aí judicializados, né, dos judicializáveis, como a ação popular, a ação civil pública. O mandado de segurança coletivo perdeu de dizer expressamente ali que era possível a tutela dos bens difusos ali, só houve menção na 2016 aos direitos individuais homogêneos e coletivos de sentido estrito, mas há uma grande função para o mandado de segurança coletivo, a meu ver, para a tutela dos bens difusos, o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, enfim. Dentro desses instrumentos, Chiquinho, eu vou me permitir, eu ganhei um novo amigo hoje, nesses instrumentos, Chiquinho, o que você vê no que diz respeito à eficiência deles para a tutela do patrimônio cultural? Existe essa eficiência? Ela é tangível a você, afinal, na sua atuação, eventualmente, talvez já tenha enfrentado a questão, né? Então, qual é a sua avaliação dos instrumentos que nós dispomos para a tutela processual desse patrimônio cultural? Para aproveitar aqui também, para bombardear você, como é tão costumeiro nas bancas em que você participa e como participou da minha, eu queria que você fizesse, Chiquinho, também uma apresentação do panorama geral do tema. Já que é um tema, como o Fred bem colocou, é um tema diferente, é um tema que o professor talvez não esteja acostumado. Faz para a gente uma apresentação geral, justifica o tema e depois responde a pergunta de Marcos. Então tá, joia. Vamos lá, por ordem, então. Ainda bem que eu estou com um papelzinho aqui para anotar, igual a Google lá naquele fatídico dia, ali anotando e tal. Mas vamos lá. Fred tinha perguntado basicamente sobre essa questão da escolha do tema. Tem uma série de fatores. Eu acho que o primeiro ponto é que, em um dado momento, sendo bem sincero e correndo o risco de levar pedras, lidar com um processo civil dogmático enjoa. Me perdoem a sinceridade. Então, assim, quando eu vejo alguém dizer assim, você vai continuar trabalhando, vai começar a trabalhar de novo agora com esses temas dogmáticos, eu digo,
Não. Usando a expressão mais direta, não tenho tesão nisso. E considerando, quando a gente está trabalhando com pesquisa que se propõe a ser uma pesquisa de longo prazo, tem que ter um lado prazeroso na história. Então tem que ser algo que você goste daquilo que você está lendo, goste daquilo que você está refletindo. Tem um livro, o professor Souto-Maior Borges é muito conhecido pelo grande tributarista que ele é, sobre isenções tributárias, obrigações tributárias, aqueles livros clássicos. Mas ele tem um livrinho que não é muito conhecido, que se chama Ciência Feliz. E é uma coletânea de ensaios, e um deles, que é inclusive que dá nome ao livro, ele vai dizer que todo o caminho do conhecimento também tem que ser um caminho do coração. Então tem que ser algo também que tem um quê de prazeroso, senão a pessoa não aguenta. Isso, na verdade, é um conselho que eu dou a todo mundo que entra na parte acadêmica. Veja qual é realmente aquele assunto que você diz assim, poxa, que bom que amanhã eu vou voltar a ler sobre isso. Porque se for aquele assunto que você olha na terceira semana e diz, eu não aguento mais ler sobre isso, você não vai conseguir manter essa pesquisa durante, por exemplo, o tempo de um doutorado. Não vai conseguir. Então, é um tema que, de certo modo, juntou várias coisas que eu gosto. Patrimônio, judicialização, processualização, cultura, arte. Então, por isso que eu acabei seguindo por ele. Com relação a tentar fazer uma exposição, vou tentar fazer uma exposição bem sumária, até para não roubar tempo das pessoas que querem perguntar. O que é que nós temos hoje em relação à questão do direito da cultura? Uma Constituição que trouxe um regramento muito, digamos assim, sugestivo em relação às cartas anteriores. Ela discriminou muito mais esse tópico do que qualquer uma que lhe tenha precedido. Embora realmente a questão cultural já entre nas constituições, por exemplo, a parte de patrimônio cultural especificamente, desde a Carta de 34, a gente já vai ter uma noção mais clara sobre isso. A Constituição de 88 ela foi muito além. E um dos dispositivos da Constituição, lá no 215, 216, vai dizer que essa proteção deve ser feita pelo Estado com a colaboração da sociedade. Essa parte da colaboração da sociedade me parece que é uma chave de leitura que a gente tem que desenvolver melhor. Eu acho que ela abre para uma série de pontos que ainda não estão muito bem desenvolvidos. Pode ser talvez a visão de alguém que ainda não leu tanto sobre o tema, talvez com o passar dos meses eu acabe descobrindo que não, isso já foi bem resolvido, mas ao menos até agora eu vejo que tem uma série de panos para manga, por assim dizer, para a gente trabalhar. Porque essa questão da colaboração, que vai, em certo modo, implicar a questão da participação, a gente pode observar desde a participação nos órgãos colegiados, a semelhança do que a gente tem, por exemplo, no CISNAMA, no Sistema de Meio Ambiente, daqueles órgãos colegiados que vão ter representações da sociedade civil, de certo modo, para fixar diretrizes, dar uma maior legitimidade democrática a algumas posturas. Tem também a própria legitimidade do procedimento, algo que vai envolver a participação da comunidade, por exemplo, num procedimento de tombamento, e eu estou me referindo a um procedimento administrativo, a um processo administrativo, e tem algo que, de certo modo, já vai também direcionar a gente para a pergunta de Marcos, que diz respeito à questão da judicialização, a participação popular exercida através do acesso ao judiciário. Então, temos uma série de caminhos possíveis para trabalhar essa questão de como se dá essa colaboração da comunidade em termos de patrimônio. Por outro lado, quando a gente sai da Constituição de 88, que vai trazer essa disciplina, de certo modo, ela aponta para alguns núcleos semânticos muito fortes, dizer que toda a questão que envolve o direito da cultura deve preservar a questão da diversidade, deve haver uma proteção estatal, mas sem um direcionamento para uma cultura específica. A gente não precisa ir para tão longe para perceber que já houve algumas tendências, algumas tentativas de se implantar uma cultura de Estado, uma cultura, de certo modo, que o fomento estatal aponta para um tipo específico de cultura. Isso me parece que é estritamente inconstitucional, porque a Constituição aponta para um caminho de diversidade e de legitimação pela participação popular na escolha desses campos de fomento. E, por outro lado, também a gente vai ter, no ponto de vista da legislação ordinária, uma legislação muito pobre. A palavra é essa. No tocante ao tombamento, que ainda segue como principal instrumento de especificação de um bem para integrar a categoria do patrimônio cultural, dos bens culturais, a Constituição fala em tombamento, inventário, registro, mas a gente não tem uma legislação que trate do inventário, do registro, de outras formas, a gente continua com o tombamento como carro-chefe desse sistema,
junto talvez só com o registro do patrimônio imaterial, mas que não foi feito nem por lei, foi feito por um decreto. Isso gera também uma série de discussões interessantes sobre o nível protetivo que a gente consegue alcançar quando a gente utiliza um decreto e não uma lei em sentido formal. E essa lei, vamos dizer assim, lei em aspas, é o Decreto-Lei 25, que é de 37, o tombamento, com pouquíssimas alterações de lá para cá. Então, estamos trabalhando com algo que tem décadas e décadas de um parâmetro de devido processo legal da Carta de 34. Então, quando a gente tem uma legislação ordinária tão, usar uma palavra, démodé, old-fashioned, e a gente tem uma Constituição que já não é tão nova assim, e nada depois disso foi feito para atualizar, isso me parece que abre um caminho para vários pontos. Uma questão que me chama a atenção, isso me chamou a atenção em alguns processos e por isso até rendeu, de certo modo, um olhar para esse ponto. Ainda hoje, a gente observa em alguns processos de tombamento em nível federal a notificação sendo feita por edital. A notificação do proprietário do bem, que se pretende tombar, sendo feita por edital. Por se entender que aquilo ali, na verdade, é uma mera etapa pro forma. A gente não vê aquilo como um elemento estritamente necessário à preservação e à efetivação de uma garantia constitucional. A gente coloca assim, não, o que importa é chegar na proteção do patrimônio. E o caminho, amigo? O caminho também tem sua proteção. E também tem que ser protegido, porque isso também integra um outro aspecto inerente aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. Então, há uma abertura muito grande para isso. E aí, quando eu chego nessa questão da judicialização, isso também vai abrir para uma série de discussões que envolvem discricionariedade técnica, que é um tema que tem rendido ainda muito em relação a tudo aquilo que envolve essa atuação de agências ou de órgãos estatais que têm uma composição, digamos assim, de um quadro técnico muito específico e que trabalha com um ramo de conhecimento técnico ou científico cada vez mais aprofundado. A gente tem aspectos que envolvem questões antropológicas interessantíssimas. Me parece que até um dos erros que eu ainda percebo em algumas posições, inclusive administrativas, é trabalhar a questão da qualificação de um bem como cultural como se fosse apenas uma descoberta ou uma revelação de um bem, de um valor, melhor dizendo, que ele já possuísse. Quando, na verdade, esse valor, se a gente pegar desde a segunda metade do século XX, todas essas criações que foram feitas em relação a isso, do ponto de vista da sociologia e da antropologia, mostram que isso é um dado construído. Isso não é um dado prévio que apenas é revelado por um processo de identificação. Isso é uma construção social, é uma construção de sentido, é uma construção simbólica e é um discurso político. E isso vai refletir tanto na questão administrativa como na questão judicial. E aí, já entrando na pergunta de Marcos, em relação a essa questão da judicialização, eu não tenho como fechar a posição, isso aí é algo que eu ainda tenho que refletir melhor, mas hoje, ao menos a título de uma construção provisória, de uma conclusão provisória, eu diria que a ação civil pública, por exemplo, ou a ação popular, elas serão perfeitamente aptas a discussões desse tipo, desde que a gente tivesse clareza em todas aquelas ferramentas que a legislação processual nos permite utilizar e, efetivamente, tivesse na condução, e às vezes até também do ponto de vista das partes, daqueles que estão patrocinando seus interesses, clareza em relação a essas formas de democratizar o debate e trazer subsídios para uma boa decisão. Eu não vejo hoje, nem de longe, como a gente dizer que essa decisão ela é imune ao controle judicial. É até interessante, porque se a gente for voltar lá para a década de 30 e 40, quando saiu o Decreto-Lei 25, teve um dos primeiros casos, é um caso interessantíssimo, por sinal, de respeito ao Arco do Teles, ali no Rio de Janeiro. Não sei se recordam, ali perto da Praça 15. Tem uma rua que tem um arco e aquela região ela teve um tombamento. E, na época, chegou ao Supremo por apelação. Então, tinha o STJ ainda, então o Supremo ainda tinha, de certo modo, essa função. E o Supremo analisou especificamente a constitucionalidade do Decreto-Lei 25, entendeu que ele era Constituição, porque a Constituição, que era constitucional, porque a Constituição de 34 já permitia a contemporização da propriedade por uma certa função social, diferente da primeira Constituição republicana, e nesse primeiro precedente importante do Supremo, ele já admite o controle judicial. Veja, estamos falando da década de 40, uma decisão do Supremo já admitindo que essa decisão fosse passível de um controle judicial, não apenas quanto ao procedimento, mas se entender se aquilo ali efetivamente possuía ou não
valor artístico ou histórico que justificasse o tombamento. Me parece que essa conclusão ela ainda é perfeitamente aceitável hoje em dia. O que me parece problemático é, quanto mais a sociedade se torna complexa, mais vamos precisar de alguns saberes específicos e de mecanismos de debate que não são aqueles do processo individual. Então, isso vai trazer para a gente reflexões sobre amicus curiae, audiências públicas, inspeção judicial e outras formas de ampliação do debate, sabendo-se que a gente está trabalhando com uma construção social e que não vai ser unânime, mas que, se a Constituição defere participação popular, a própria judicialização é um braço dessa participação popular. Francisco, eu tenho uma pergunta aqui que vai puxar um fio desse final da sua frase. Se essa questão for judicializada, nós temos... A primeira pergunta é se existem instrumentos processuais para que seja aferido um valor histórico-cultural desse patrimônio, com um grau de certeza e confiabilidade, a fim de que ele seja, enfim, reconhecido, o seu tombamento ou qualquer outra questão que surja nesse sentido. Uma prova pericial, é possível ouvir uma instituição, ouvir uma pessoa física? Eu fiquei pensando nesse sentido. Ouvir uma pessoa física que tem uma longa trajetória de estudo de um determinado patrimônio cultural. Então, você acha que a gente tem instrumentos processuais para aferir? Isso parte de uma premissa, se isso é aferível ou não antes, né? Mas acho que essa é uma questão interessante de a gente discutir. Ótimo. Veja só, tem uma questão interessante que, se a gente for observar da própria história institucional brasileira, quando o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional foi criado, na década de 30, ele foi criado um pouco antes do Decreto-Lei 25, a própria regulamentação dele é um pouco anterior em relação ao tombamento, mas já falava, inclusive, do tombamento, que ainda não existia, que só veio com o Decreto-Lei 25. Teve início o que muitos autores chamam de época heróica do IPHAN. Heróica porque eu imagino o grau de dificuldade de partir do zero. E o Instituto, eu vou usar a terminologia IPHAN, embora na época fosse SPAN, fosse Serviço do Patrimônio, porque essa terminologia ela sofreu muitas variações nesse andar da carruagem, mas que não são relevantes para cá. Então, vamos abreviar para não perder tempo e falar basicamente como IPHAN, mesmo sabendo que ele não teve esse nome sempre. Mas uma coisa interessante. Talvez tenha sido uma das únicas instituições que passou décadas sob a direção de uma única pessoa, Rodrigo de Melo Franco de Andrade. Isso, inclusive, se replicou nos estados. Aqui em Pernambuco, o superintendente foi Ayrton Carvalho, passou décadas e décadas à frente da instituição. Para o que a gente vê no Brasil hoje, isso é impensável. As pessoas não passam nem 2 anos porque vai ter um apelo político, seu padrinho vai cair, você vai precisar de apoio de outra legenda, e as coisas vão, de certo modo, se rearrumando institucionalmente, se é que a palavra cabe. Isso fez com que o núcleo, digamos assim, mais próximo de decisão fosse estável durante décadas. E esse núcleo era basicamente composto por arquitetos. Até vários autores vão dizer que o nosso modelo foi criado basicamente a partir de um marco do anteprojeto de Mário de Andrade. Eu discordo. Eu acho que a influência de Mário de Andrade está sendo muito superestimada e isso, na verdade, é uma questão talvez até mais, digamos assim, de criação de mitos fundadores. Me parece que a perspectiva do que eu tenho lido, sobretudo dos pareceres dessas primeiras décadas, a figura fundamental na criação do arcabouço teórico foi Lúcio Costa, o arquiteto responsável lá pelo Plano Piloto de Brasília, por várias obras modernistas lá no Rio de Janeiro e por aí vai. E isso fez com que, basicamente, a visão fosse uma visão de arquitetos. Até hoje, se você observar, quando vai haver nomeações para o IPHAN, muitas vezes as pessoas dizem, mas essa pessoa não é arquiteta. Porque há, de certo modo, como até tem um livro que o nome já diz tudo, são os arquitetos da memória. Isso sempre foi colocado na lógica de arquitetura e mais. A arquitetura é uma questão interessante. Em algumas faculdades ela está no Centro de Ciências Humanas, em outras na parte de artes, em outras junto com a arquitetura, na parte de exatas. A arquitetura ela é, de certo modo, uma arte, uma técnica que ela está meio que, de certo modo, lindeira em várias áreas do conhecimento. E isso faz com que, sobretudo nesse primeiro período, as construções de sentido para a atribuição do tombamento fossem trabalhadas a partir de uma lógica de desvelamento, uma lógica típica das ciências naturais, de identificação de valor, exatamente como você colocou.
Onde é ou quando foi que isso começou a mudar? A partir, sobretudo, do final da década de 70 e 80, aí já não estávamos mais com o Rodrigo Franco de Andrade, tinha passado um tempinho do Renato Soeiro e depois entrou, aí vem aquilo que o pessoal estava brincando, do ufanismo pernambucano, um grande pernambucano chamado Aloysio Magalhães, que foi diretor do IFAM, e que já tinha uma visão diferente. Ele, na verdade, inclusive, foi aluno da Faculdade de Direito do Recife. Devo fazer essa consignação. Mas tinha uma visão já de designer, de uma pessoa que já tinha uma formação diferente, não de arquitetura, e com uma visão mais ligada ao patrimônio imaterial. E essa questão do patrimônio imaterial, quando ela surge, ela nos traz necessariamente um olhar sociológico e antropológico. É a época que a cultura começa a ser vista a partir de uma lógica mais antropológica do que estritamente técnica de arquitetos. E isso começa a ter um aspecto interessante. O próprio quadro técnico do IFAM começa a ser preenchido também com cargos de pessoas das áreas das ciências sociais. O próprio Conselho Internacional dos Sítios e Museus, o ICOMOS, ele passa também a ter uma formação também que não é de arquitetos apenas, mas de professores e de pessoas de outras áreas das ciências humanas. E a gente começa a fazer essa viragem, que para mim é uma viragem muito parecida com o que a gente teve no direito. Alguém hoje acha que texto é norma, que eu simplesmente identifico no texto a norma, ela já está lá prontinha? Não. Então, como é que eu chego também naquele bem e chego lá, oh, encontrei o valor? Não, é a mesma coisa. Porque estamos falando de linguagem, estamos falando de um sistema simbólico, de significantes e significados. Isso faz com que a gente esteja trabalhando com um papel de construção muito predominante em relação ao papel de identificação. E aí, com base nisso, alguém pode chegar e dizer, então, Chico, como é que o judiciário faz isso? Como é que o judiciário poderia fazer isso? Como ele faz em relação a vários outros aspectos, inclusive da própria Constituição, do sistema linguístico de normas. Quantas vezes, para chegar na conclusão, por exemplo, se determinado medicamento deve ser fornecido ou não, eu vou ouvir pessoas de outras áreas para preencher a hipótese de incidência de uma determinada norma e saber se naquele caso concreto se adequa ou não àquela norma, para poder, inclusive, construir melhor essas normas. Quantas audiências públicas no Supremo são feitas para se chegar a uma construção semântica, ou sintática, pragmática da Constituição? No tocante à área do patrimônio, me parece que acontece algo de modo semelhante. Apenas, volto a dizer, esse debate não vai ser apenas um debate com pessoas específicas, com formações específicas de determinado campo do conhecimento. Hoje se reconhece que o campo do patrimônio é essencialmente multidisciplinar, então não adianta apenas ouvir um arquiteto com formação em patrimônio, vamos ouvir também pessoas de outras áreas que possam analisar essa construção do sentido histórico, por exemplo. Até porque, veja, a Constituição ela fala basicamente em patrimônio cultural e ela já traz elementos que são muito além do histórico e artístico da visão de 37. Ela fala que vai ser tombado algo que tenha referência à ação, à memória e à identidade dos grupos formadores da sociedade brasileira. Se você pegar esse trechinho em aspas e for observar, a própria terminologia é uma terminologia tipicamente mais da área dos antropólogos. Você consegue ver isso, praticamente ouvir, por exemplo, um Darcy Ribeiro falando sobre isso. Muito mais do que um Lúcio Costa. Então, isso vai entrar nesse debate, essa multidisciplinariedade. E mais ainda, pegando até um gancho, e aqui fazendo já uma homenagem pública a uma pessoa muito querida, que é Vitorelli, ouvindo a comunidade. Na verdade, isso daí, desde a Carta de Veneza, uma daquelas várias cartas patrimoniais que a gente tem sobre essa matéria, que ouvir a comunidade é estritamente necessário. Imagine, por exemplo, que a gente está trabalhando com um patrimônio imaterial, que poderia ser desde as rendas lá de Sergipe, ou a feira de Caruaru, ou a arte indígena dos Vaiapi. Como é que eu vou falar sobre o registro e sobre a proteção desse patrimônio se eu ouvir as pessoas que o produzem? Isso tudo pode ser também levado à ótica de um processo judicial. Uma coisa que me parece hoje muito clara é, se eu posso fazer isso num processo administrativo, eu também tenho como fazer no processo judicial. Talvez, inclusive, até com mais garantias. E como é que faz isso? Desculpa, Chiquinho, mas eu queria já emendar aí nessa pergunta, na sua colocação final, que era justamente a pergunta que eu tinha. E como é que faz isso dentro do processo civil? Cabe tudo isso no processo civil? Porque a gente fala aí de amicus curiae,
fala de audiência pública, e certamente quem vai lá na audiência pública do Supremo Tribunal Federal não é o mesmo que talvez vá aqui na nossa sessão judiciária, se eventualmente fizer uma audiência pública, não vai ser a mesma pessoa que vem. Será que essa abertura do processo civil, em primeiro lugar, né, como é que ela se dá, os mecanismos, e segundo, será que ela efetivamente municia aí o magistrado, de fato, né, verdadeiramente, genuinamente, com esses elementos para que ele julgue e efetivamente possa decidir acerca do patrimônio cultural? Fantástico. O que eu acho é o seguinte, nós temos todos esses instrumentos postos à disposição. Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa que vai utilizá-los saiba que eles existem. Isso me refiro ao conjunto dos atores processuais, não apenas ao juiz, mas também às partes. Ministério Público, todos os atores. Segundo ponto é que a audiência pública, o amicus curiae, a meu ver, não pode estar ali apenas para inglês ver. Não é apenas para dar uma roupagem ou uma aparência de que as pessoas foram ouvidas. Há uma diferença. Em italiano tem uma questão interessante, que é aquela diferença dos verbos. Audire e sentire. Audire é ouvir, sentir é ouvir com atenção. É levar em conta o que está se colocando ali. Não é aquele ouvir como quem está ouvindo uma música de Pablo, com todo respeito a quem gosta, tocando lá fora, porque não tem outro jeito, porque tem que ouvir, porque está ali tocando. Então, na verdade, é um ouvir com atenção e um ouvir levando em consideração. E terceiro ponto, tem uma frase que eu gosto muito, tem um verso que eu gosto muito de Fernando Pessoa, que ele diz que às vezes há uma diferença entre intenção e gesto. Então, entre essa intenção de tornar o processo mais legítimo e o gesto de fazê-lo e o resultado, pode haver uma grande distorção, pode haver um grande abismo, e a gente não tem efetivamente como controlar aquilo que o juiz está efetivamente ouvindo, efetivamente levando em consideração. Mas isso aí me parece que é algo que não é uma peculiaridade do processo jurisdicional. Se a gente disser que isso não seria cabível no processo jurisdicional por essa deficiência, também não seria no processo administrativo. Porque as mesmas deficiências que se colocam num plano podem se aplicar ao outro. Também ninguém me garante que aquele técnico que está ali responsável, ou aquele conselheiro do Conselho do Patrimônio do IFAM, que está ali dando o que na verdade se chama de parecer, mas é praticamente um esboço de decisão, porque a decisão hoje é do Conselho, apenas homologada depois pelo ministro, que às vezes a gente não sabe mais nem qual é a área, né? Porque o IFAM hoje está meio jogado de um lado para o outro. Da última vez que eu vi, estava uma questão até interessante, é que o Instituto do Patrimônio hoje é vinculado ao Ministério do Turismo. O patrimônio hoje está subordinado ao turismo. Isso fala muito sobre a gente, sobre nossa proposta de Estado brasileiro em relação ao tema. Mas, voltando só para fechar o parêntese, nada me garante também que esse conselheiro, esse ministro, a pessoa que vai ali, está também ouvindo com atenção. Então, também, se a gente for partir do pressuposto de que ou funciona impecavelmente ou não pode, na verdade, não tem nenhum campo institucional brasileiro que possa funcionar. Não sei se lhe responde a pergunta, Marcos. Fique à vontade para redarguir. Chiquinho, nesse contexto aí dessa participação de várias pessoas representativas, de vários polos culturais, se é que a gente pode falar assim, ou de vários interesses culturais diferentes, além como você já falou, né, da questão da mutabilidade da cultura, como é que você consegue trabalhar essa noção dentro do controle judicial com uma coisa julgada? Em algumas situações, me parece que não vai ter muito problema, porque mecanismos típicos, que a gente já conhece de décadas, vão se aplicar. Basicamente, por exemplo, aquela questão da implicitude daquela rebus sic stantibus. Então, na verdade, a gente está decidindo conforme o parâmetro atual e, na verdade, a gente não está decidindo com pretensão a uma perenidade quando o próprio objeto é estritamente mutável. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com patrimônio, na verdade, até fazer um parênteses, a gente fala muito em patrimônio material e imaterial como se fosse uma grande dicotomia. Não é. O patrimônio material, um bem corpóreo, igreja, um forte, um palácio, uma casa natal, uma casa histórica, um objeto, ele é tombado porque há um valor que a ele se agrega e esse valor é um dado imaterial. Então, há um quê de imaterialidade no patrimônio material. E um patrimônio imaterial, e aí também de volta aos exemplos pernambucanos, o frevo, por exemplo, ele tem um quê de materialidade. Existe uma vestimenta, existe a sombrinha, que é um símbolo clássico, existem as partituras,
e você pode, na verdade, corporificar alguns elementos dessa manifestação que é imaterial. Então, quando a gente está trabalhando com um e com o outro, na verdade, é uma questão de preponderâncias, e não propriamente de uma dicotomia pura, no sentido, vamos dizer assim, meio weberiano do termo. Quando a gente está trabalhando com patrimônio, a gente está sempre lidando com essa carga de imaterialidade. E essa carga de imaterialidade, ela é estritamente mutável, porque é algo de respeito à própria vida. À própria vida humana. A própria questão cultural, ela é estritamente mutável. Tanto é que aqui no Brasil não se discute muito isso, talvez por ser um tabu ou um certo medo de enfraquecimento do Instituto. Mas em vários outros países se fala sobre destombamento de um modo muito mais leve do que se fala aqui no Brasil. Aqui a gente tem muito medo dessa palavra. Destombamento agora um consórcio de empresas imobiliárias querem tirar o tombamento para demolir a casa para construir um edifício em cima. Então tem sempre um quê meio de medo, assim, de que haja, na verdade, um destombamento para um tombamento no sentido físico. Mas, em vários outros sistemas, o destombamento é uma discussão natural. Porque algo que hoje a gente entende que tem valor, a geração subsequente pode não concordar. E quem diga, de repente, que isso não pode ser assim, tem que ser perene, eu respondo. Então, a Constituição, que é a Constituição, ela não é perene? Que se dirá o tombamento. Se eu posso alterar uma norma constitucional, por que não um ato administrativo? Se houver motivos para tanto. Então, a meu ver, a própria questão do rebus sic stantibus já, de certo modo, resolve uma parte do problema. Para outras questões, acredito que tudo que a gente vem discutindo hoje sobre processos estruturais também repercute. Então, essa própria revisão da questão da coisa julgada, quando a gente está lidando com processos estruturais, esses ciclos de decisão, essas decisões em cascata, como diz Ehrenhardt, isso faz com que a gente tenha que trabalhar de uma perspectiva mais fluida, que, a meu ver, se adequa muito bem à própria fluidez das manifestações culturais. Quando ele falou de destombamento aí, Adriano, destombamento, eu fico imaginando um museu da Terra redonda vai ser destombado daqui a pouco para o museu da Terra plana, uma coisa assim. A gente tem vários casos de destombamento no Brasil por conta de um decreto-lei da década de 40. Reza a lenda que esse decreto-lei basicamente foi baixado porque Vargas queria a abertura no Rio de Janeiro daquela avenida que depois ficou conhecida como Presidente Vargas. Então, aquela coisa meio confete sobre a própria cabeça. E para abrir a Presidente Vargas é necessário passar por cima de duas igrejas. Eu acho que um era do Bom Jesus dos Martírios e a outra acho que era São Pedro dos Clérigos, lá no Rio de Janeiro. E, então, o presidente atribuiu a si mesmo a prerrogativa de destombar. Isso foi feito no Rio de Janeiro, isso foi feito no Recife, em relação à igreja, também do Bom Jesus dos Martírios, que ficava lá no centro da cidade, que foi usada para a abertura de uma avenida, que é a Avenida Dantas Barreto, que durante muitos anos era conhecida por ligar o nada a canto nenhum. Era uma avenida praticamente sem movimentos. Assim. Depois foi usada como um camelódromo, basicamente porque, para dar alguma finalidade a ela, fazer com que as pessoas fossem até essa área, porque ninguém ia. Então, se colocou o camelódromo lá. Outro caso interessantíssimo também do destombamento é o do Pico do Itabirito, que era tombado lá em Minas tem até um poema muito bonito de Drummond sobre isso. Drummond, para quem não sabe, trabalhou para o Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, foi secretário durante um bom tempo, tem uma participação mineira muito interessante lá nessa época heróica do ISFAM. Ele foi destombado porque se descobriu que ele era uma jazida muito grande de minério de ferro, e basicamente se queria explorar essa jazida e era talvez uma das condições de exploração mais fáceis. Então, aí se destombou para poder dar vazão. E aqui em Pernambuco também tem outro caso interessantíssimo, de um forte ainda, digamos assim, luso-holandês, daqueles fortes holandeses que foram depois reconstruídos pela população depois da restauração pernambucana. Então, ele foi, de certo modo, adaptado a um padrão lusitano, que era o Forte Santo Antônio do Buraco, fica entre Recife e Olinda, e era tombado pelo Instituto Histórico. A Marinha quis construir uma base lá perto da Escola de Aprendizes Marinheiros, até hoje tem uma vila naval ali perto, pediu ao presidente da República que destombasse, ele destombou, dinamitaram o forte, ficou lá em ruínas e nunca construíram essa base, porque logo depois a base foi transferida para o Rio Grande do Norte. E aí, como para todo uma expressão pesada, para corno, todo castigo é pouco, aí depois veio o Instituto e tomba as ruínas. E hoje, na verdade, a gente está esperando o dia que destomba as ruínas para terminar de detonar de vez.
Então, assim, histórias do patrimônio cultural brasileiro. Desculpa, acho que interrompi demais. Então, eu tenho uma pergunta, espero que dê para me ouvir aí com o barulho do trem, sobre essa necessidade que existe em processos como esse, e para mim isso fica com uma grande questão a partir de uma análise do processo do nosso dia a dia, sobre a dificuldade que existe para o juiz para sair um pouco daquele percurso convencional, porque isso é exigido num processo estrutural, sem ter exatamente um parâmetro claro de como esse percurso deve ser feito. Eu sustentei isso na tese, um pouco uma dificuldade até do ponto de vista da escolha. O professor Sérgio, que você citou, Arenhardt, ele costuma defender diversas teses que envolvem essa atipicidade, essa possibilidade de que o caminho seja livremente construído. Mas não existe, a partir dessa liberdade de fazer quase tudo, uma tendência a não fazer quase nada. Então, o juiz tem que simplesmente inventar tudo, e daí é muito mais do que eventualmente ter alguns parâmetros já pré-estabelecidos. Não sei, queria te ouvir um pouco a respeito do que para mim parece uma grande dificuldade. Juízes com muito trabalho, etc., ainda se exigindo do juiz essa tarefa. Não, ótimo. Quando você começou a falar sobre isso, eu me lembrei logo de uma passagem de Barbosa Moreira, que para mim sempre foi uma grande referência. Eu acho que para todo mundo que estuda processo civil, assim, Barbosa Moreira digamos assim, um herói praticamente, é um ente sagrado. E essa passagem ele dizia que quando ele estava trabalhando sobre poderes do juiz, até naquela época ainda tinha uma certa restrição sobre isso, um certo medo e tal. Tem uma passagem que ele fala que o grande problema dos poderes do juiz não é o excesso, é a falta de uso. Ele diz que na prática dele, ele sempre se deparou com mais frequência com juízes que tinham poderes e não usavam, do que com juízes que tinham e abusavam dos seus poderes. Na verdade, a inércia é um problema muito mais sério do que o excesso nessa matéria. Em se tratando de processo estrutural, eu tenho uma percepção, ao menos do que eu tenho visto de alguns casos na jurisprudência, de que as pessoas tendem, às vezes, a uma solução mais simples e que pode se tornar inadequada. Solução mais simples, porque às vezes não sabem que existem outras opções. Tem uma questão que aí é um pouco tabu, mas vamos aqui falar sobre isso, que é uma questão de atualização das pessoas, de certo modo de se manterem atualizadas com o que está sendo debatido em várias áreas do direito. Isso é muito difícil para uma pessoa que já está ali trabalhando, tendo que colocar seus processos à frente, que, por exemplo, não tem uma vivência acadêmica, que, de certo modo, força você a estar se expondo à opinião alheia, a essas teses, a esses debates. Então, às vezes, a pessoa está, com todo respeito, desatualizada. Então, isso já é um problema. Segundo ponto é que, às vezes, ela sabe que existe, mas ela não sabe como fazer. Assim, está esperando que alguém faça um roteiro. E quando eu falo esperando que as pessoas façam um roteiro, não é, de certo modo, algo tão metafórico. É porque eu, por exemplo, quando entrei na magistratura, existiam uns manuaizinhos que eram feitos lá em Brasília, eram distribuídos com modelinhos das coisas, assim e tal. E, assim, percebi que às vezes as pessoas ficavam meio aflitas quando procuravam em uma determinada situação e não encontravam um modelinho. Então, assim, era algo que, de certo modo, deixava algumas pessoas à beira da ansiedade. Então, assim, eu sei que existe, mas cadê o modelinho? E aí chega, por sua vez, essa questão de liberdade demais. Tem aquela música clássica de Roberto Carlos, que ele diz assim: de repente ser livre até me assusta, me aceitar sem você, certas vezes me custa. Pronto. Essa liberdade demais que assusta. Então, a pessoa pode ser pega também por isso. E tem um outro fator que também vamos, já que estamos aqui queimando forninhos, falar. Às vezes também você fazer e o tribunal vir. Essa tese hoje digamos assim, da taxatividade mitigada do agravo, meu amigo, sim, é um samba complicado para se tocar. Porque você está ali na frente e de repente a pessoa diz, não é assim, e suspende.
Tá, pior que pode acontecer, ele dizer suspenda, porque suspender então ninguém faz nada. Então, o fato de você ainda não estar sozinho, ainda está, de certo modo, ali com esse coadjuvante, que pode se tornar, de repente, ator principal, em determinado momento, também não ajuda. Mas, em relação a tudo isso, o que eu vejo primeiro ponto, cada vez mais as escolas de magistratura têm promovido debates sobre esses temas. Esses temas hoje, ao menos para uma pessoa que tenha procurado minimamente se manter atualizada, eles já não são tão estranhos. Segundo, também do próprio ponto de vista dos tribunais, das corregedorias, existem os bancos de boas práticas. Você não vai encontrar o modelinho, mas vai encontrar, de repente, notícias de que algum colega já passou por algo semelhante. E aí também entra uma questão que vai depender de pessoa por pessoa, que é a humildade de ligar para o colega e dizer: colega, eu estou aqui com um problema, tu já passaste por algo semelhante, vamos trocar aqui uma ideia. O que foi que te aconteceu? O que é que tu acha que poderia ter feito diferente? O que é que tu acha que fez a diferença no caso? E vamos lá. Então, tem todos esses aspectos. Enquanto ao tribunal, a ciência, ele está ali, faz parte, a gente que trabalha sempre com a perspectiva de que alguém pode rever. Então, é sempre aquela figura que está, de certo modo, subentendida ou implícita nisso tudo. Mas eu sou otimista, para fechar, em relação a isso tudo. Vejo que, em relação a processos estruturais, eu acho que nos últimos 5 anos, eu diria, talvez até muito mais do que durante 2 décadas anteriores, em que a gente estava começando a discutir ainda conceitualmente, mas a gente não tinha ainda isso de modo muito claro. Hoje a gente tem vários processos e que, por justamente se tornarem, de certo modo, muito conhecidos dentro da questão, obviamente, do círculo jurídico, eles geram, de certo modo, um debate interessante e uma provocação para essas posturas. Maravilha, pessoal. Acho que por hoje a gente pode, já encaminhando aí para o final, eu queria aqui registrar o nosso agradecimento ao Francisco, ao Chico Barros, por gentilmente aceitar o nosso convite. Eu acho que a conversa de hoje foi muito, muito proveitosa. Tanto na primeira parte, quando a gente falou um pouco da trajetória dele, a gente vê aqui a admiração de todo mundo que já passou pela sala de aula, tendo o Francisco como professor, nutre essa admiração por ele. Eu tenho certeza que agora aqueles que o conhecem recentemente, que vão assistir o vídeo, vão nutrir uma admiração pela conversa que a gente teve aqui agora, porque a gente saiu daqui culturalmente elevado, seja na cultura jurídica, seja na cultura geral, de Drummond a Roberto Carlos, de história do IFAM, a história do tombamento. Eu pelo menos estou falando por mim aqui, eu posso confirmar isso. Eu falei que eu não tinha gosto, que eu tinha agonia. Eu disse. Então, acho que a gente pode encerrar aqui agradecendo. Foi quase 1h30 aqui de um papo muito bacana. Passaram por aqui o Daniel, o Lucas, o Marcos, o Gustavo, o Adriano, o Minami também assistiu. E aqui eu fico com o meu agradecimento mais uma vez ao Francisco por aceitar o nosso convite. Continuem, pessoal, compartilhando os nossos vídeos, curtindo, acessando as nossas redes sociais. Nós vamos continuar tendo debates de temas mais clássicos de processo civil, mas também a gente pode ser muito surpreendido, que eu confesso que eu venho aqui esperando, assim, o que a gente vai falar sobre esse tema? E eu acho que a gente saiu daqui com umas questões palpitantes para a gente pensar. Eu acho que o objetivo foi mais do que atingido. Francisco, se quiser uma palavra final de agradecimento, fica à vontade. Eu queria de novo agradecer a todos aí pela paciência, em primeiro lugar, pelo convite, pelas palavras gentis dos meus amigos, de Guga, de Lucas, de Minami, dos meus novos amigos agora, e dizer que eu estou à disposição sempre que precisarem, sempre que quiserem conversar alguma coisa, jurídico ou não jurídico. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. A gente se vê numa próxima.